Ó, eu queria falar agora sobre economia. E a gente está vendo aí em várias declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que ele realmente vai deixar o governo. Acho que ele está louco já para deixar o governo, porque ele já falou isso em algumas entrevistas. E a mais recente foi justamente para o jornal Folha de São Paulo, para Mônica Bergamo. Ele disse que vai deixar o governo Lula até o fim de fevereiro. Haddad decide deixar a Fazenda até fevereiro e quer coordenar a campanha do presidente Lula à reeleição. No entanto, há aí uma resistência por parte do PT. Acho que a gente pode até depois discutir um pouquinho do ponto de vista político isso. Haddad já conversou com Lula sobre essa saída. Disse ele que ele quer coordenar a campanha e ele indicou o secretário executivo do Ministério, o Dário Durigan, para substituí-lo como ministro da Fazenda. A gente depois pode falar do ponto de vista político, mas agora eu quero falar sobre o ponto de vista econômico. O que vai significar a saída de Fernando Haddad do governo Lula? Isso é visto de maneira positiva ou negativa pelo mercado? A entrega de Haddad até esse momento foi satisfatória ou não? Está conosco o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, para conversar conosco a respeito disso. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia a todos, prazer falar com vocês. A saída de Haddad é boa ou é ruim para a economia brasileira? Olha, a essa altura a gente está discutindo um ministro que está saindo próximo de um processo eleitoral, não vai ter mais grandes questões econômicas para serem resolvidas, a não ser, obviamente, a questão fiscal do orçamento em 2026, os cortes vão ser necessários para tentar se atingir a meta ano que vem, isso vai ficar certamente para o substituto, mas o grosso do trabalho do Haddad já foi feito, né? A reforma tributária, que eu acho que é o grande legado que o governo vai deixar, o arcabouço fiscal já foi feito lá atrás, agora é administrar o que foi feito, foram feitas reformas microeconômicas também nesse período. A gente sabe que em último ano de mandato, especialmente um período curto, mesmo se ele continuasse ministro, não ia ter muito o que se fazer, né, de novidade. É mais administrar o dia a dia, digamos assim, da política fiscal, especialmente nesse momento. Então o mercado, de certa forma, estava esperando, havia toda essa discussão de que ele sairia, a dúvida talvez é mais com vocês do ponto de vista político, o que ele vai fazer de fato, vai para o Senado, vai para o governo de São Paulo, vira vice-presidente, vai só coordenar a campanha. Acho que a dúvida hoje acaba sendo mais política no final do que econômica. O Durigan, que entra como secretário, né, como eventual substituto do Haddad, é bem visto no mercado, então não teria grande estresse nesse sentido. Então acho que vai ser uma transição relativamente sem grandes ruídos do ponto de vista econômico. Do ponto de vista prático, você disse, não tem, e é fato, né? Não tem muita coisa mais a fazer. Tem ali um outro detalhe que o Congresso já começou até a aprovar algumas coisas ontem. Agora, há um receio, algumas pessoas receiam, que o Lula, em ano eleitoral, realize gastos que não ornam com a situação fiscal do país. Imagina que, eventualmente, o Haddad saindo, sendo substituído pelo Dário Durigan, haverá uma complacência maior ou uma dificuldade da equipe que permanecer na Fazenda de resistir a eventuais tentações populistas no ano eleitoral? Ou o Haddad, a seu juízo, pode ficar de zagueiro ali no comitê de campanha? Eu acho, José, que não tem muito espaço para aventura fiscal ano que vem. Quer dizer, o arcabouço fiscal, por mais que a gente tenha críticas em relação à estrutura do arcabouço em si, ele coloca certas amarras. Né? O governo, na verdade, vai ter que correr atrás de entregar um superávit primário difícil de ser alcançado no ano que vem. Então, acho que não tem muito espaço para aventura. De certa forma, o governo, já prevendo o que teria de esforço fiscal para ser feito esse ano que vem, se antecipou para uma outra frente, que é o que ele tem feito desde o início desse ano, que são as políticas microeconômicas de estímulo. Então, está tendo a isenção do imposto de renda que vai entrar no ano que vem, crédito consignado do setor privado, pé de meia, as operações via bancos estatais, Minha Casa Minha Vida, enfim, é uma quantidade de operações, de medidas que o governo está sacando, está fazendo desde o início do ano, para tentar circunscrever essa política fiscal meio restrita que ele tem em ano eleitoral. Ele não vai poder fazer grandes gastos no ano que vem de investimento, de gasto de custeio. Não há espaço, de fato, para isso. Pelo contrário, vai ser um ano que a gente vai precisar achar cortes de gastos mais fortes do que a gente viu esse ano para acontecer. Então,
Então, acho que o governo vai para um outro caminho, né? E esse caminho já está montado. Você também não tem aqui novidades para serem colocadas. É trabalhar com que, politicamente, com o que já foi aprovado. Isenção do imposto de renda, crédito consignado, Minha Casa Minha Vida. Aqui o governo tem uma capacidade de propaganda, se conseguir fazer, muito grande para o ano que vem, sem precisar usar a política fiscal. Então, acho que o mercado não fica tão preocupado nesse sentido com a troca dele, né, do Fernando Haddad pelo Dário, porque não vai ter estresse fiscal dessa forma ano que vem. Sérgio, bom dia. Boa tarde já. Obrigado aqui pela presença. Duas perguntas. Como é que você apostaria com relação à questão da curva de juros? Assim, o governo vai poder se beneficiar? Porque, claro, entre a redução da taxa básica e ser sentido no mercado e na sociedade vai um tempo. Você acha que o governo vai conseguir se beneficiar de um início de uma redução pensando na eleição ou não vai dar tempo? Tudo bem, Léo. Acho que aqui está o grande ponto de atrito entre o governo e o Banco Central, de certa forma. Porque se a gente vê o que aconteceu esse ano, o Banco Central teve a ajuda do câmbio, né? Vamos lembrar que o câmbio começou o início do ano em torno de 6,30, termina agora 6,30, 6,40. Uma queda significativa. Preços de alimentos ajudaram bastante, especialmente no segundo semestre. A inflação de alimentos no começo do ano estava rodando em torno de 8%. A gente vai encerrar esse ano em torno de 3%, até um pouco abaixo disso. Então, e aí você tem a política fiscal, que foi muito expansionista ao longo dos últimos anos. Quando a gente chega a 2026, você tem uma política fiscal que tem, não a política fiscal em si, mas políticas do governo de estímulo, como eu falei, né, isenção de imposto de renda, crédito consignado. Não tem uma ajuda do câmbio mais, porque o câmbio não vai cair com intensidade ano que vem, o risco é mais de alta por conta do cenário internacional e do cenário doméstico. A inflação de alimentos tende a ser um pouco pior, né? A safra vai ser um pouco mais baixa, você pode ter inflação de alimentos um pouquinho maior do que foi esse ano. Então o Banco Central, de certa forma, está mais sozinho ainda para o ano que vem. Aí o Banco Central olha para 27, tem toda a questão fiscal mal ajambrada, né? Quem que vai ganhar a eleição, vai fazer o que de ajuste fiscal em 2027? O Banco Central fica mais preso, de certa forma, a esse cenário. Atrasa a queda da taxa de juros. Eu, particularmente, acho que já poderia o Banco Central sinalizar essa queda de juros para o começo do ano que vem. Mas mesmo começando a cair no início do ano que vem, Léo, não tem muito espaço, né? Suponha que você caia meio ponto percentual. Eu acho que não vai cair em janeiro, porque o Banco Central, com a ata de hoje, definitivamente, para mim, pelo menos, encerrou a possibilidade disso acontecer no começo do ano que vem. Começa a acontecer em março. Você cai meio ponto percentual a cada reunião até agosto, você chega a 13%. Agosto está às vésperas do processo eleitoral. Difícil imaginar que em setembro, a 2 semanas da eleição, o Banco Central vai mexer em juros. Então a Selic pode cair, mas não vai cair muito. Cai para 13%. Uma taxa alta ainda. Em termos reais, hoje a gente tem uma taxa que a gente não vê há 20 anos no Brasil. Ela está acima de 10% em termos reais. Então eu acho que essa batalha entre o governo e o Banco Central, de certa forma, pensando numa ajuda que possa vir do Banco Central, acho melhor o governo desistir desse caminho, né? Usar como instrumento político as políticas microeconômicas, porque a ajuda do Banco Central definitivamente, pelo jeito, o caminho não vai vir por aí. Eles até pararam de falar, né? Eu ia te falar justamente a respeito da ata hoje do Copom, que está na nossa página, essa reportagem, aí falando que em ata, não sei se a gente pode abrir, em ata, Banco Central não dá indícios de corte de juros no início de 2026. O Sérgio estava falando exatamente sobre esse ponto. Aí só para a gente bater o martelo e não ter nenhum risco aí, mas também não vai subir, né? Eles não vão ter coragem de subir, né? Pois é, porque o Banco Central ainda insiste, né, no comunicado, na ata, de que, olha, se precisar, a gente está atento e vai subir a taxa de juros. Eu acho que subir taxa de juros a essa altura, pessoal, se acontecer alguma catástrofe muito grande, que obviamente não está no cenário. Olhando as condições que a gente tem hoje, o cenário é para começar a pensar em diminuir lentamente, gradualmente. Eu acho que o Banco Central não vai fazer nenhum movimento brusco nesse sentido. Mas subir só se acontecesse alguma coisa muito fora da caixinha, que não está no cenário básico, né? Alguma coisa muito extemporânea. Então, eu acho que assim, o Banco Central coloca aquilo lá como uma precaução, mas eu acho que não está no cenário de ninguém absolutamente hoje pensar em subir juros ano que vem. Agora, Sérgio, o Haddad vai sair, já anunciou, diz que não será candidato, mas é preciso ver a pressão que ele vai sofrer para ser ou não, e vai para a campanha, vai, no mínimo, participar do comitê de campanha. O que eu queria lhe perguntar é, objetivamente, ele é um ativo para a campanha ou é um passivo? Como você avalia o trabalho que o Haddad fez no Ministério da Fazenda?
a política econômica produziu bons resultados que resultarão, que produzirão votos em 2026 ou não? Josias, eu acho que algumas coisas que o governo fez esse ano, se o governo conseguir encaixar a história de que é de fato do governo federal, especialmente a questão da isenção do imposto de renda, o crédito consignado, Minha Casa Minha Vida, que obviamente a população associa mais, obviamente, ao governo federal, o governo conseguir encaixar em termos de propaganda esse discurso, obviamente o Haddad sai aqui como um cabo eleitoral importante para o governo. Mas aí vocês sabem disso 1000 vezes melhor do que eu, o Haddad tem um papel importante aqui em São Paulo, né? Está faltando nomes para o PT, para o governo aqui em São Paulo, para formar uma base de apoio político para o ano que vem na eleição. E passa por ele, passa pelo Alckmin, mas isso precisa ser formado de alguma forma. Talvez, olhando do ponto de vista estritamente político, ter ele só como coordenador de campanha é desperdiçar um ativo que seria interessante aqui para São Paulo. E sendo um ministro que tem coisas que, do ponto de vista da população, ele pode colocar que foram feitas e é um chamariz, especialmente a isenção do imposto de renda. Quando começar a pingar para a população no que vem, certamente é um elemento importante. O resto, que a gente no mercado olha e tem restrições em relação à questão fiscal, é uma coisa que a gente no mercado coloca um certo olhar de preocupação, mas não é algo que vá levar a população a mudar de posição ou ter alguma restrição por conta de uma política fiscal que foi mal encaminhada ou não. Acho que essas microeconômicas são vistosas o suficiente para o Haddad, para a população, eventualmente acabar sendo um ativo importante. Muito bom, muito esclarecedora aí a sua entrevista. Obrigada, viu, pela sua participação. Volte sempre, Sérgio. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer. Até a próxima. Um prazer. Vamos que vamos. Eu queria ouvir a análise política de vocês. O que vai representar a saída do Haddad do governo Lula? Né? A pergunta do Josias é muito boa. Isso é um passivo ou é um ativo? Agora eu digo para o governo nesse sentido. Né? Ele fora é melhor do que ele dentro? Por que o PT resiste? Para quem está conosco na TV O Intervalo, a gente segue aqui pelo YouTube com essa análise. E aí, Saca, por que o PT está resistindo? É isso mesmo? Está resistindo, na verdade, é a pergunta. Na verdade, Haddad, como coordenador da campanha, seria um bom nome para coordenar a campanha do Lula ou ele seria melhor como um vice de Lula? Mas há a possibilidade aí do próprio Alckmin continuar como vice. Na verdade, a maior parte do PT que é o Haddad disputando o governo de São Paulo. Né? Porque é o seguinte, o Lula... mas o Haddad talvez não ganhe. É que os votos no Brasil não são que nem nos Estados Unidos, em que cada estado, você ganha uma quantidade de votos no colégio eleitoral e não importa. Não, a quantidade de votos em São Paulo importa. Então, mesmo que o PT perca em São Paulo, né, se você consegue carregar na conta do Lula dezenas de milhões de votos, você consegue, isso ajuda bastante na eleição nacional. Você precisa de um cabo eleitoral, você precisa de um palanque forte para o Lula em São Paulo. Então, o que acontece? Muita gente dentro do PT quer o Haddad disputando a eleição em São Paulo ao governo de São Paulo. Né? Isso, inclusive, cria até um problema, porque, na prática, o Tarcísio, se o Tarcísio sai para governo federal, para o Palácio do Planalto, ele vai ter um outro nome, né? Quem também abençoado por ele em São Paulo, mas talvez seja mais fraco do que o Haddad. Isso aí pode atrapalhar, inclusive, a competição para os votos que o Tarcísio vai receber nacionalmente. Agora, se o Tarcísio ficar também, o Haddad é um nome forte, já competiu com ele sabe que não é brincadeira. O Haddad não estava querendo muito disputar São Paulo. Agora, vai depender do que o Lula pedir para ele. Se pedir para ele disputar o governo do Estado de São Paulo, e aí ele vai. E o Haddad vai ter também o que mostrar, porque no ano que vem, na hora, por mais que teve muita briga, muita tentativa de vincular o Haddad à taxação, à cobrança de impostos, só que no ano que vem vai começar a cair mensalmente nas contas do pessoal CLT a questão da isenção do imposto de renda, né? Você tem outros benefícios econômicos que estão planejados para pingar um capilé também na conta dos brasileiros a partir do ano que vem. Então, isso significa o quê? Que o Haddad vai ser vinculado a isso e vai usar isso onde quer que seja. Ele não quer muito, mas vai depender do presidente da República dizer que quer ou não quer. Isso é muito curioso, né? Porque o Haddad não quer, mas quando ele é mandado, ele faz, né? Ele segue o que o Lula mandar. Os comentários são muito curiosos. Aqui, ó, o Gabriel escreve Haddad no Senado. Tá torcendo para que o Haddad seja candidato ao Senado. Aí tem o Paulo. Haddad fez toda a diferença nesse governo. Aí já
Tem aqui o Surf, escreve: Tachad, porque colocaram esse apelido dele, né? Tachad está abandonando o arcabouço que ele criou. E aí tem o Lu, que diz: Haddad é ótimo, é um ótimo ministro, mas para chegar a essa conclusão precisa pelo menos entender um pouquinho de economia. Vamos lá, Josias. Haddad saindo do governo Lula, ele vai melhor fora ou dentro do governo? Você acha que não vai realmente fazer nenhuma diferença? Mas e politicamente, qual é o peso de Haddad? O Fernando Haddad, Fabiola, hoje é o principal ministro do governo Lula. É o principal ministro. E ele tem associado à sua imagem uma série de elementos positivos. O que há de negativo em relação a ele são as preocupações de especialistas do mercado quanto à a saúde a saúde fiscal, a dificuldade que o Tesouro terá no próximo governo. Isso tudo não inquieta muito o eleitorado. O eleitorado quer saber do benefício mais direto. E, nesse sentido, o Haddad está associado à reforma do imposto de renda, com essa redução, essa isenção para quem ganha, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e sempre se poderá vender a tese, porque é real, de que graças ao Haddad, a fórmula que ele encontrou, que a equipe dele botou de pé, o governo tirou de quem ganha mais, quem ganha acima de 50 mil por mês, mais de 600 mil reais por ano, tirou desses que ganham mais para isentar quem ganha menos, né? A situação é praticamente de pleno emprego, a despeito do desaquecimento da economia, né? E embora hoje, graças aos juros lunares, a economia esteja decrescendo, também o Haddad tem a seu favor o fato de que durante todo o período do governo Lula houve crescimento econômico, michuruca, não michuruca, mas não houve estagnação, não houve... houve ali um crescimento consistente. Então ele tem elementos que o colocam do lado positivo, como um ativo do Lula. E, embora diga que não vai ser candidato, muito difícil, Fabiola, ele sustentar essa posição se o Lula pedir que ele seja, né? E hoje há um fato consumado. O Lula está muito atrasado em relação à montagem dos seus palanques em dois dos principais, aliás, em três dos principais, os maiores colégios eleitorais, que são estratégicos e nenhum candidato pode chegar a uma campanha sem se estruturar nesses lugares. O primeiro é São Paulo. Não há candidato a governador, não sabe quem vai ser candidato a senador. O outro é Minas Gerais. Ele estava apostando no Rodrigo Pacheco, que deu para trás, queria ser ministro do Supremo. E no Rio de Janeiro, que é o outro colégio eleitoral importantíssimo, o Lula estava se entendendo ali com o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, mas também não há muita segurança de que vai adiante esse acerto, né? E em São Paulo, muito difícil se o Lula chegar para o Haddad e falar: olha, eu preciso que você seja candidato em São Paulo. É muito difícil ele recusar esse pedido, né? A charanga do PT já está soprando aí os clarins da candidatura do Fernando Haddad a governador de São Paulo. Na hipótese de ele se lançar como governador, ele complica muito a equação do Tarcísio de Freitas. Já comentávamos isso aqui. O Tarcísio hoje ele está com uma candidatura à reeleição em São Paulo muito bem posta, bem colocado nas pesquisas, e se ele sai de São Paulo para se aventurar nacionalmente, ele pode facilitar a vida de uma eventual candidatura do Haddad em São Paulo e pode não obter a presidência. Então ele ficaria sem São Paulo e sem o Palácio dos Bandeirantes, sem o Palácio do Planalto. Então é um personagem, Fabiola, que se constituiu uma espécie de coringa. Ele pode coordenar a campanha, mas dificilmente rejeitará um pedido do Lula se o Lula pedir para ele ser candidato a governador. E há também a hipótese de senador, mas acho que governador seria aquilo que interessaria mais ao Lula, né? Então é um personagem que acho que faz mais sentido para o Lula fora do governo a essa altura do que dentro, Fabiola, além do fato de que ele vai deixar lá o seu segundo, né, o Dario Duriga, que não fará nada que ele não faria.
No interlocutores dele, diz ele não quer ser candidato ao governo de São Paulo nem, mas talvez seja amarrado, como se diz, né? Eu não vou nem amarrado, ele vai amarrado. Ele vai ter que ir amarrado, não vai ter jeito.